Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite, vamos para mais um corte. Desta vez, vamos dar uma olhada aqui na mídia, detonando aí a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Corinthians está eliminado. Deixe a sua opinião, deixe aí sua risada nos comentários. Quero aqui também deixar crédito aos canais oficiais aqui abaixo no link da descrição, mas agora, bora pro vídeo, galera. Eu falo faz tempo, o Corinthians vive o pior momento da sua história. Fora de campo, é uma coisa assim, é uma atrocidade que vem acontecendo. E dentro de campo, o Corinthians proporcionou nessa noite uma das maiores humilhações da sua história. Ser eliminado de uma Sul-Americana na primeira fase, perdendo para um time que entrou em campo com a equipe reserva, que jogou muito melhor. Gente, isso não tem o que falar. Depay morto em campo, Dorival Júnior insistindo com o Félix Torres na lateral direita, Kaká na zaga, Bidon de meia. Gente, olha o que virou o Corinthians. E acabou, porque o único campeonato que o Corinthians tinha chance de ganhar algum título era o Sul-Americano. Com esse time, do jeito que está fora de campo, acabou o ano. Agora é brigar para não ter coisa pior. Pois é, pessoal, terminou na Argentina. Huracan 1, Corinthians 0. Hoje era noite de decisão, né? Era vencer ou vencer contra o time reserva do Huracan, que está focado agora na final do Campeonato Argentino, que é no final de semana. E para variar, o Corinthians fazendo a sua especialidade, ou seja, merda. Mais uma vez o Corinthians eliminado precocemente de uma competição sul-americana e novamente passando vergonha. E o detalhe, hein? Quase avançou porque o Racing estava conseguindo uma façanha, que era vencer o América lá em Cali, na Colômbia, até o último minuto. Tomaram um empate. Mas o que irrita, pessoal, é ver jogo do Corinthians e os poetas assim, mas o Corinthians está com mais posse de bola. Que adianta ter posse de bola se não sabe o que faz com ela? Esse time do Corinthians aí com uma dificuldade tremenda na criação, time lento, previsível, a defesa uma grande porcaria. Esse Félix Torres, pai do céu, o André Ramalho, meu Deus, o Kaká, Jesus, e o Angileri então, que tragédia. Esse cemitério de jogadas chamado meio campo do Corinthians é nojento, cara. Chernobyl tem mais vida que esse meio campo do Corinthians. E o ataque, para variar, inexistente, a bola não chega lá. Cara, na boa, o Corinthians tinha desfalques hoje? Sim, tinha, mas isso não serve de desculpas. O time do Corinthians hoje tem que ser melhor do que o time limitado, reserva do Huracan. Não dá pra admitir isso daí, é revoltante, cara. Esse time do Corinthians é um misto de uma falta de vergonha na cara com uma incompetência absurda. E tá na hora, seu Dorival Júnior, de mostrar trabalho também. O Corinthians não pode ser esse catado que vem sendo dentro de campo. A impressão que eu tenho vendo o jogo ali é que você tá tão perdido ali à beira do gramado quanto o time lá dentro. Acorda, Dorival, acorda. Pode zoar, porque esses caras não foram jogar lá. Esse time medíocre do Corinthians não foi jogar lá. Vocês não jogaram nada. Só o Garro que voltou e mostrou um pouco mais de força. E o Hugo também pegou 2 bolas ali. O resto, vocês perderam pro time, pro terceiro time do Huracan. Ainda quase classifica. Que vergonha. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. Vai me desculpar. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. E pode zoar aí. Amanhã é cadeira de roda lá no Jogo Aberto. Vem. Vou sair com muito orgulho. Com vergonha na cara. É isso. Ô, Thiago, o Hugo falou assim, vai ter consequência e vai. Porque, na minha opinião, era o único título que o Corinthians tinha alguma chance de ser campeão, era esse. Para mim, acabou o ano do Corinthians. Vem o Super Mundial, o futebol para. Corinthians vivendo um momento turbulento, fora de campo e eliminado, as consequências vão ser pesadas. Sim, e a chance maior é do Corinthians perder jogadores na janela do que trazer jogadores na janela. O Corinthians não tem um pau pra dar no gato nesse momento, não tem dinheiro nada. Então e assim, a própria venda do Yuri, caso o Yuri seja vendido, esse dinheiro vai ser para pagar uma dívida com o empresário do Yuri, que a gente sabe que tem uma dívida grande do Corinthians com o empresário do Yuri. Cara, a situação é muito triste mesmo, sobra a Copa do Brasil e brigar por alguma coisa no Brasileiro, mas a gente sabe que desse jeito aí não é pra brigar lá em cima, não. Não, eu vou te falar, acabou o ano do Corinthians, vai ser um ano 2025, promete fortes emoções. E agora ninguém mais lembra que o Corinthians ganhou o campeonato estadual, né? Porque quando você não tem mais calendário sul-americano antes da metade do ano, ninguém vai falar que o Corinthians venceu o campeonato estadual. Até seria uma brincadeira de mau gosto tocar nesse assunto. Mas uma oportunidade gigantesca que o time perdeu de manter esse calendário, de eventualmente buscar a possibilidade de ir fundo nessa competição, como aconteceu no ano passado. E o Corinthians agora vai ficar vendo os outros clubes jogarem. Clube grande, clube que tem ambição, clube que quer
dá ao seu torcedor alegrias compatíveis com aquilo que ele merece, não rifam competições como a Copa Sul-Americana. A declaração do técnico do Cruzeiro, na verdade não queríamos jogar, é uma coisa muito desagradável de se ouvir do treinador de um time como o Cruzeiro. É um torneio internacional, vale taça. Os times que ganham a Copa Sul-Americana, eles no dia seguinte amanhecem maiores do que eles eram. A torcida fica mais orgulhosa do que estava. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de seguir porque não conseguiu fazer um gol no Huracan. Daqui a pouco a gente vai colocar o Dorival Júnior falando em entrevista coletiva, mas agora, inclusive, vimos também alguns torcedores organizados ali da Gaviões reunidos. É claro que a pressão vai existir, mas tem de ser sempre com muita tranquilidade, com muita paz. Vamos ver de perto também essas imagens. Lili Nascimento, Mário Marra também estão por lá e vão trazer todos os detalhes para a gente. Mas depois da partida, os personagens do Corinthians falaram. Vamos ouvi-los. Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, que nos sentimos confortáveis com bola e tal, mas não concretizamos e acho que fomos pouco eficazes lá na frente, não criamos muitas situações claras e el segundo tiempo, como ya nos aconteció alguna vez, los primeros minutos pequeñas desatenciones, tomamos um gol e já não conseguimos mais. Agora essa eliminação, como é que vocês encaram, né? Dói muito, estamos tristes, vemos a reação do torcedor e es totalmente entendible porque acho que éramos favoritos nesta competição e nos vamos com um sentimento de frustração. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz um primeiro tempo bem controlado. Faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço do adversário. E a gente volta para o segundo tempo, uma desatenção ali que não pode acontecer num jogo decisivo. Um jogo que decidia a nossa vida na competição e que, infelizmente, a gente sofreu dessa forma. Bom, agora é corrigir os erros, né? Fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar, de dar essa alegria para o nosso torcedor, né? E agora é sustentar um momento de cobrança, um momento porque é um momento que a gente vai enfrentar e com razão o torcedor tem que cobrar e a gente não pode não passar dessa fase. Nossa camisa é uma camisa muito grande, muito pesada para a gente ficar dessa forma na competição, mas agora corrigir os erros e levar para frente os aprendizados. A gente sabe que o seu foco é no Corinthians, mas não tem como não falar de seleção. Mesmo sendo num momento ruim, você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a sua convocação mais do que merecida? Bom, na verdade, nesse momento acho que nesse momento não. A prioridade é sempre o Corinthians, então eu prefiro não responder nada sobre isso agora. Entrar ali no vestiário, a gente sentir a dor agora, né? E fazer com que isso faça a gente aprender. Sí, creo que fueron mis primeros minutos después de 2 meses en un partido donde la intensidad es mucho mayor a la que por ahí nosotros en Brasil estamos acostumbrados, pero bueno, triste. No me fijo en lo personal, sino en lo grupal y creo que podríamos haber pasado de fase y eso es lo que por ahí me pesa. Tá aí, então, os jogadores do Corinthians falando que é muito triste e não conseguem pelo menos um empate contra os reservas do Huracan, estavam jogando fora de casa. É um Corinthians que já tinha sido eliminado da pré-Libertadores, chega na Sul-Americana e não consegue passar nem para o play-off da Sul-Americana. É uma vergonha, Calçade, o que o Corinthians apresentou nesses jogos, bom, na Copa Libertadores, na pré-Libertadores e também na Sul-Americana agora? Marcela, é uma vergonha a situação atual do Corinthians como instituição. Então, dentro do campo, é uma vergonha também. Isso que está acontecendo pela maneira que foi. Era um time que poderia ter passado para a fase de grupos da Libertadores, por alguns erros também de escalação, da comissão técnica anterior. Isso tudo foi para o espaço. Ele vem para uma competição que talvez fosse a competição do tamanho dele, que fosse mais longe, a Sul-Americana, e não consegue passar da fase de grupos. Então, ele é o terceiro colocado na fase de grupos da segunda competição na América do Sul. Isso é vergonhoso, pelo seguinte, quando você olha para o orçamento do Corinthians no futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem os maiores orçamentos da América do Sul, é onde tem mais dinheiro. Depois a gente discute a quebradeira generalizada dos clubes, mas é onde se gasta mais. E o Corinthians está ali entre as 3 equipes que mais dinheiro coloca ou fica devendo no departamento de futebol. E o resultado não é compatível
com o gasto. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Então a vergonha, ela é geral. A gente viu ali uma reunião do presidente da Gaviões da Fiel, dos companheiros dele que foram lá. Quer dizer, o comportamento da equipe, certamente esses caras vão ouvir. Mas é um Corinthians que teve a vergonha, ela é total. Vergonha num presidente que sofre impeachment, num presidente que é indiciado pela polícia, numa diretoria que tem um monte de nome também, está enrolado. Marcela, eu imagino que, a exemplo do futebol brasileiro, é um clube que tem que ser refundado. Se seguir esse caminho, já é do caos. Sim. Não sei onde vai parar. Vai para o fundo do poço. André Kfouri, você odeia a palavra vexame. Algumas vezes eu não odeio. Não odeio a palavra vexame, não. Não odeio nenhuma palavra. Eu não acho que a palavra vexame é apropriada para ser usada na enorme maioria das vezes em que ela é usada no esporte. Mas hoje, dá para usar? Vexame, não. É vergonhoso, sem dúvida. Vexame, não. O Corinthians não foi eliminado da Copa Sul-Americana por equipes que não fazem parte do mundo do futebol do qual ele faz parte. O América, o Huracan, são times que fazem parte do mesmo mundo que o Corinthians. Nós não estamos falando de um caso em que uma equipe da primeira divisão é eliminada de uma Copa de um país para um time da quarta divisão, esse tipo de coisa que às vezes acontece. Sem dúvida nenhuma, é uma vergonha, é embaraçoso, é tremendamente prejudicial para o clube de todas as formas, mas eu não acho que vexame seja adequado. Vexame é o que os políticos do Corinthians fazem há tanto tempo no clube. Vexame foi a noite de ontem, com o presidente, mais um presidente afastado, a festinha, né, a ceninha que ele fez antes da reunião do Conselho, por saber que ele seria levado ao impeachment, então ele se retira, mas diz que não é uma renúncia, vai tentar voltar na justiça. Isso tudo é um vexame. O que o time fez dentro de campo hoje é algo embaraçoso e não é a primeira vez. Ô, Jean e Birner, vou escutar vocês daqui a pouquinho. Quero saber como vocês classificam esse momento do Corinthians e essa saída precoce da Sul-Americana. Mas vamos ouvir o Dorival. Como é que ele classifica a saída do Corinthians? Time de impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo e isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e inclusive a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando, temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão aqui. O Corinthians foi eliminado da Libertadores ainda na fase pré, agora é eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, da fase de grupos. O quão é ruim para a instituição Corinthians essas eliminações? Quão ruim? Porque o torcedor sente na pele, né, as brincadeiras, as piadas dos adversários. Olha, o sentimento é de todos nós, né, que estamos aqui dentro profissionalmente. É um momento difícil para todo mundo. Naturalmente nós nos entregamos em campo buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí duas competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as duas competições. Ou foram, desculpem. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu vou me ater apenas aos seus jogos como técnico do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians foi dominado contra o América no segundo tempo, bem abaixo contra o Racing, uma vitória. E hoje um jogo bem abaixo contra um time bastante modificado do Huracan. Corinthians que tem altos e baixos na temporada.
por que na Sul-Americana, por que nas competições internacionais o Corinthians só teve baixos, né? E se houve um desinteresse do elenco, da gestão, quanto à Sul-Americana, para o Corinthians terminar eliminado nesse momento? Olha, teoricamente nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana, então não há como você pontuar que exista um desinteresse geral de todos. Ao contrário, a nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, o que seria muito importante para todos nós. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida. Preparamos a equipe para um momento como esse. E realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquilo que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí até o final do vídeo. Deixa seu like, deixe também aqui nos comentários de qual região você está nos acompanhando. Meu muito obrigado. Estamos aqui todos os dias trazendo a informação do Palmeiras. Hoje trouxemos esse vídeo aí de reação aí dos antes, né? Corinthians eliminado, mas agora vamos falar de coisa boa, né? Palmeiras que deve ter mudança em todos os setores aí para pegar o Sport de Cristal aí pela Libertadores. O Palmeiras, que inclusive, muito diferente do Corinthians, né? Está tranquilaço. Palmeiras que entrará em campo aí nesta quarta-feira, às 9h30, para encarar o Sport Cristal do Peru pela Libertadores. E deve ser completamente diferente daquele time que enfrentou o Flamengo aí no último domingo, já classificado aí para as oitavas de final e com a primeira colocação geral garantida. O Verdão tem poucas ambições aí no duelo e por isso a escalação terá alterações em praticamente todos os setores. Na defesa, por exemplo, o Mikael tem a chance aí de atuar pela primeira vez desde que retornou de lesão. A chance também de descansar os laterais Piquerez e Giai, além de fazer aí uma rotação dos volantes. Nesta tarde, Abel Ferreira comandou aí um trabalho tático com objetivos específicos e com o jogo aí em campo reduzido lá na academia de futebol. O único que não participou aí da atividade foi o Felipe Anos, que fez trabalhos separados por conta de um edema aí na coxa direita. E desta maneira, um provável Palmeiras para encarar o Sport de Cristal tem Everton no gol. Everton, Marcelo Lomba, né? Já que vai vir totalmente alterado. Marcos Rocha, Murilo, Mikael e Vanderlan, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Alan, Luigi ou Paulinho, Maurício e Flaco Lopes, ou o Thales, né, no lugar aí de Flaco Lopes. Os considerados titulares devem ser preservados para o duelo do próximo domingo às 16 horas, diante do Cruzeiro aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo que será fora de casa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.